Oi pessoal, meu nome é Danilo, eu tenho 28 anos, eu sou biomédico e atualmente faço doutorado na Universidade Federal de São Paulo. E assim como vocês, eu passei boa parte da minha vida estudando em escolas públicas e eu gostaria de compartilhar um pouquinho como é que foi essa minha trajetória, desde o começo da minha vida até onde eu estou hoje. Então, desde que eu era pequeno, tinha uns 5, 6 anos de idade, eu falava para todo mundo que me perguntava o que você vai ser no futuro. Eu falei, eu vou trabalhar na área médica. Porque eu gostava bastante dessa coisa de medicina, adorava ciência, então eu lia tudo que eu encontrava sobre ciência. E o problema é que eu não sabia muito bem como é que era essa trajetória, o que eu tinha que fazer para chegar lá. O que as pessoas me diziam é que eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que fazer faculdade. Não tinha ideia de como que era ir para a faculdade, como é que era essa coisa das universidades e tudo mais, porque meus pais não tinham feito ensino superior, então a minha mãe mesmo parou de estudar no finalzinho do ensino fundamental, ela terminou só depois. Então eu não sabia muito bem como era essa trajetória até a universidade, mas eu fui indo. E eu posso dizer que na minha trajetória eu tive duas grandes oportunidades. Então, a primeira delas foi muito legal e eu sei que é uma oportunidade que nem todo mundo consegue ter, foi os meus pais, por mais que eles não tivessem tido acesso à educação, eles queriam muito que eu tivesse. Então, tudo que eles pudessem fazer para me ajudar na minha educação, eles faziam. E isso foi um ponto muito positivo, porque eu gostava de estudar e ao mesmo tempo eles me apoiavam bastante nesse sentido. E a segunda oportunidade que eu tive foi de estudar inglês. Eu tive essa oportunidade por volta dos 15 anos e eu descobri uma das minhas grandes paixões, que é o inglês, de fato. Era algo que eu não conhecia, porque eu estudava em escola pública, então todo ano eu começava do verbo to be, e aí no ano seguinte era verbo to be de novo, do outro ano era verbo to be de novo, então era só o que eu sabia de inglês, era o verbo to be. E aí eu aprendi inglês de verdade e eu me apaixonei por inglês. E foi uma oportunidade que surgiu e eu não sabia, eu não tinha dimensão de zilhões de outras coisas que essa oportunidade iria trazer. Então, a partir do inglês, eu terminei meu curso e eu comecei a dar aulas de inglês. E isso foi muito bom porque eu descobri uma outra paixão minha, que era ensinar. Então, eu adorava ensinar coisas para as pessoas. E depois, isso também me propiciou muitas outras oportunidades pelo seguinte, com isso, foi na mesma época, depois, aos 18 anos, eu fiz uma prova para entrar para uma escola particular e eu consegui bolsa. E como eu estava dando aula de inglês, a minha bolsa era de 75% de desconto, então eu conseguia pagar os 25% que faltava com o meu salário de professor. E foi assim que eu fiz o meu ensino médio numa escola privada. Só que ainda assim, eu queria cursos bastante concorridos no vestibular, então eu tentei no terceiro ano, fiz o vestibular e eu não passei. E aí eu fui fazer um cursinho, e de novo, consegui fazer o cursinho porque eu dava aula de inglês, porque em algum momento da minha história eu aprendi inglês, então por isso que eu coloco o inglês como uma oportunidade muito importante, porque isso me trouxe várias outras coisas legais na vida. E aí eu fiz 3 anos de cursinho. Eu me dei conta de que tinha coisa que, por mais que eu estivesse estudado numa escola particular, que era relativamente boa, eu tinha várias coisas que eu nunca tinha visto na vida e que iam cair no meu vestibular, então foi um período bastante complicado. E vestibular é um período bastante complicado e tudo mais, mas eu consegui. Eu entrei numa universidade federal e fiz o curso de biomedicina, que é um curso pelo qual eu não sabia muito bem sobre o que era, mas depois eu descobri que tinha muito a ver com o que eu gostava e tudo mais. Ele era muito ligado à ciência, à pesquisa científica e uma série de outras questões relacionadas, assim, várias outras funções do biomédico. Eu aprendi muitas coisas legais nesse sentido. Isso mudou a minha forma de ver o mundo, de pensar e tudo mais, então foi um período muito legal da minha vida. E gostei tanto que depois da faculdade eu fui fazer um mestrado. Eu estudei no meu mestrado, eu trabalhei com câncer, então eu estudava câncer de pele, especificamente melanoma. Gostei bastante, eu trabalhava com células em cultura, então foi muito apaixonante para mim. E agora eu estou no meu doutorado trabalhando com mulheres grávidas e os seus bebês. Eu quero estudar violência na infância e na adolescência relacionada com o impacto nos bebês, então estou bastante empolgado com isso tudo. Mas contando um pouco sobre a minha experiência na universidade,
que foi um período bastante transformador para mim, eu tive a oportunidade de ter contato com um projeto social muito incrível. É um projeto que era um cursinho popular. Então a ideia era preparar alunos que vieram do ensino público e preparar esses alunos para os grandes vestibulares. E aí o inglês me proporcionou outra grande oportunidade na minha vida, porque eu logo no segundo ano da faculdade tinham aberto um processo seletivo para professores de inglês e outras matérias. E aí eu pensei, eu já dou aula de inglês, eu vou tentar fazer parte desse processo seletivo. E eu fui aprovado. E aí eu fui dar aula voluntariamente nesse projeto. E foi quando eu descobri um outro universo, que é uma outra vertente de ensino. Então, o que é dar aula, eu redescobri o que era dar aula, eu redescobri o que é ter contato com as pessoas, eu redescobri o que era oportunidade. E por isso que eu estou usando muito essa palavra, porque foi nesse projeto social que se chama Cuja, que eu tive a oportunidade, eu tive essa experiência de entender por que as oportunidades são tão importantes. E aí nesse projeto eu tive contato com muitos alunos, eu fiquei no projeto durante 6 anos, e eu tive contato com muitas pessoas que vieram do ensino público, que muitas vezes não tinham muitas condições financeiras, então eles trabalhavam ao longo do dia para custear o transporte deles até o cursinho. Nem sempre os pais deles entendiam que eles queriam fazer vestibular, que eles queriam ir para a faculdade, que eles precisavam estudar mais depois de ter terminado o ensino médio. Então nem sempre eles tinham o apoio da família. E eles tinham uma dificuldade muito grande com conteúdo, porque nem sempre eles tiveram todas as matérias do ensino médio. Às vezes eles não tinham física, às vezes eles não tinham literatura. Teve uma aluna minha, que foi uma aluna que me marcou muito, ela me disse que ela não sabia que literatura era uma matéria do ensino médio, porque ela nunca tinha tido. Ela chegou no cursinho e ela descobriu que ela tinha que saber literatura para o vestibular, mas ela nunca tinha tido uma aula sequer de literatura. Então era bem essa realidade que eu tive dos alunos que a gente recebia lá no Cuja, e isso transformou a minha visão de oportunidades, porque o que aqueles alunos precisavam era somente uma oportunidade, porque por mais que eles tivessem dificuldades, por mais que eles tivessem uma defasagem de conteúdo, não soubessem muitas coisas que eles precisariam saber para o vestibular, e por mais que eles quisessem cursos muito concorridos, eles tinham uma determinação e eles usavam aquela oportunidade que eles tinham dentro do projeto. Então eles agarravam essa oportunidade e iam com uma coragem que eles ainda não sabiam que tinham, e conseguiam coisas de uma forma incrível, que deixava a gente muito, muito emocionado e bastante feliz por eles. Eu sempre fiquei, eu até brinco com os meus alunos que eu passo no vestibular todo ano, porque quando eu vejo eles passando, a felicidade é como a mesma que eu teria se eu tivesse passado. E nesse ponto eu passei a entender a importância da oportunidade. Então aqueles eram alunos que tinham tudo que eram pessoas que ouviam bastante. Você não vai conseguir, a universidade não foi feita para você, então o que você tem que fazer depois do ensino médio é trabalhar, então o sonho que você tem não faz sentido para a sua realidade, você não tem que investir nisso, vai trabalhar, vai fazer outra coisa. E eram alunos que ouviam isso todos os dias, mas eles tinham esse sonho de entrar no ensino superior, e eles agarravam aquela oportunidade que a gente conseguia oferecer para eles, e no final eles tinham essas conquistas incríveis de ingressar em cursos do ensino superior super concorridos em universidades públicas, apesar deles nem saberem no começo da história que a universidade pública existia, que ela era gratuita e que todos tinham o direito de estudar lá, e que todos tinham condições de alguma forma estudar lá. Então, só para fechar todas essas histórias que eu compartilhei com vocês, a grande questão que eu gostaria que vocês pensassem bastante é as oportunidades na vida. Então, vocês vão se deparar com com oportunidades ao longo da vida de vocês, de alguma forma, de formas que vocês não imaginam. E às vezes uma oportunidade que parece até que está saindo do seu caminho, pode ser a oportunidade que vai fazer com que
tudo mude ou que você tenha todas as outras oportunidades ou outras experiências que sejam necessárias para você chegar no seu sonho. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo agora com esse projeto, por exemplo, de ter essas informações, de saberem que existem opções, que existe possibilidade, de que oportunidades estão aí, que elas vão surgir, isso já é uma oportunidade incrível. Então isso já gera zilhões de outras ideias na cabeça de vocês. Eu acho que esse é o grande objetivo. E eu espero que vocês tenham isso sempre em mente, que aproveitem as oportunidades que vocês conseguirem, todas elas que surgirem, que fazerem sentido na vida de vocês, e aí vocês vão vendo para onde isso vai. E eu desejo que vocês tenham uma vida incrível, que vocês não desistam dos sonhos de vocês, seja ele qual for. E é isso. Torço bastante pra vocês e espero ter ajudado de alguma forma. Então, grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.